Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço licença para entrar na tua casa no dia de hoje e que você neste momento venha elevar a Deus uma oração juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos permitiu levantar mais um dia e que nesta manhã o Senhor venha estar tocando no mais profundo do nosso coração. Senhor, vem ministrar a Tua palavra, vem trazer a Tua palavra revelada aos nossos corações. Senhor, só Tu, Senhor, sondas o mais profundo no coração. Então neste momento eu te peço, Pai, visita cada pessoa, visita cada lar, Pai, a cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, esse devocional do dia de hoje. Que o Senhor venha estar ministrando aos corações, que o Senhor venha estar trazendo a Tua palavra revelada, Pai, a cada pessoa, Pai. Senhor, que o Senhor adentre nos lares neste momento, Pai, e aonde há uma pessoa triste, que o Senhor venha trazer alegria e consolo. Aonde há uma pessoa atribulada, que o Senhor venha trazer a Tua paz que excede todo entendimento. Aonde houver uma pessoa enferma, sentindo dor neste momento, com depressão, com crise de ansiedade, que o Senhor venha com o Teu bálsamo curador neste momento, curando toda a enfermidade. Em nome de Jesus, se há neste momento pessoas viciadas, pessoas aprisionadas em vícios, pessoas cativas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer libertação através da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva, porque a Tua palavra liberta, porque a Tua palavra traz consolo, porque a Tua palavra traz esperança. Então, Senhor, vem, Pai, sobre as nossas vidas neste momento com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder, Pai, e transforma, Pai, porque aonde o Senhor chega, aonde a Tua presença chega, há transformação, há sinais e há maravilhas. Então, fica conosco, Pai, nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, manifestando a Tua glória e a Tua presença de forma sobrenatural. Amém? Vamos então, pegue a sua Bíblia aí, vamos estar meditando hoje na carta aos Romanos. Finalizamos o capítulo 1 e agora vamos para o capítulo 2. A impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem. Quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. Então, no capítulo 1, Paulo, ele mostra que todos os gentios são indesculpáveis e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 2, vemos que os judeus, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo conhecedores da palavra, também são pecadores e culpados por isso. Então, no capítulo 1, Paulo mostrou que os gentios entregaram-se à prática do pecado. Agora, no capítulo 2, ele demonstra que os judeus praticam as mesmas coisas, igualmente praticam, e igualmente precisam da salvação em Cristo. Então, ali já no versículo 1, ele já fala: portanto, é inexcusável quando julgas ao homem, porque o povo judeu era o povo da lei, o povo religioso. Então, eles julgavam. Eles eram os primeiros a apontar o dedo no erro do outro, porque eles eram homens sábios, eram homens conhecedores da lei, dos 10 mandamentos, as quais, Moisés deixou as tábuas da lei, mas eles eram os que também praticavam, os mesmos pecados que o povo gentil, mas eles eram os primeiros a apontar o dedo, Então aqui a pessoa ela tem a mente cauterizada, ela só consegue olhar
o defeito, o pecado que o outro está cometendo, né? Então aponta o dedo e julga o outro, mas não é capaz de olhar para si, né? Olhar para si e julgar os seus próprios pecados, né? Ali Paulo diz: sejas porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faze o mesmo. Então falando que o povo judeu que estava julgando, né, as demais pessoas, o povo gentil, eles deveriam julgar a eles mesmos. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre as que tais coisas fazem. Então aqui falando do juízo de Deus, que o juízo de Deus ele vem, né? Porque é segundo a verdade, para que a tais coisas essas pessoas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas de que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então aqui Paulo está fazendo um questionamento, né? Se o povo judeu acredita que eles estariam impunes ao juízo de Deus, porque Deus é o juiz, né? E eles ali, o povo judeu, se colocavam na posição de juiz, apontando o dedo e julgando as demais pessoas, sendo que eles praticavam os mesmos pecados, as mesmas iniquidades, né? Só que estava ali o pecado deles em oculto. Mas aqui Paulo ele diz que se eles julgam que eles vão escapar do juízo de Deus, ninguém pode escapar do juízo de Deus. Nós podemos esconder os nossos pecados do homem, mas não de Deus, porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. E todos, né, serão julgados no juízo de Deus. Então aqui Paulo ele faz esse questionamento. Se o povo judeu achava que iria escapar do juízo de Deus, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então Paulo falando aqui, né, que o povo despreza as riquezas da benignidade de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, ignorando que a benignidade de Deus que leva ao arrependimento. Então, Deus é um Deus benigno, é um Deus paciente, é um Deus longânimo, né? E Ele ama os seus filhos, Ele ama, né, o pecador. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, Deus, Ele é benigno, Ele é paciente, Ele é longânimo, né? Mas algumas pessoas abusam aqui da bondade de Deus, né? A benignidade de Deus é para levar o homem ao arrependimento. Amém? Mas muitas vezes o homem abusa aqui, né, da bondade do Senhor. E aqui ele está se referindo ao povo judeu, que era um povo religioso, mas que desprezavam, né? Desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a paciência, né, a longanimidade de Deus, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então a benignidade de Deus é para nos levar ao arrependimento. É para que a gente venha à consciência de que Ele nos ama, de que Ele ama o pecador, mas de que Ele abomina o pecado, né? Então Deus é um Deus paciente, é um Deus benigno, é um Deus longânimo. Mas aqueles que continuam a praticar tais pecados, né? A justiça de Deus, ela virá, um dia chegará, né? E aqueles que tais coisas praticam serão condenados. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É o que eu acabei de citar aqui em cima, né? Então, o que Paulo está se referindo aqui, segundo a dureza do coração do homem, né? De um coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, a manifestação do juízo de Deus virá. O dia da ira, Deus até o momento está sendo benigno, está sendo paciente, está sendo longânimo. Por quê? Porque Ele quer que todos, que a humanidade toda venha ao arrependimento do seu pecado. Por quê? Porque chegará um dia em que a ira de Deus virá, em que o juízo de Deus vai se manifestar, né? E quando chegar esse momento, Deus não será mais um Deus benigno e longânimo, mas será o Deus juiz, que irá julgar a terra, que irá julgar os seres humanos pelos seus pecados cometidos aqui.
Então, que nós possamos refletir nessa mensagem no dia de hoje, em que a gente venha a entender, que a palavra nos chama ao arrependimento, que a palavra nos chama a nos arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo, enquanto nós temos a nosso benefício um Deus benigno, um Deus paciente, um Deus longânimo, porque chegará o dia da ira do Senhor. E nesse dia não terá como se arrepender, porque já será o dia da condenação. Amém? Então, por enquanto, nós ainda podemos, nos arrepender diante da graça de um Deus poderoso, de um Deus benigno, de um Deus paciente, de um Deus longânimo. Se arrependa, como João dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se arrependa enquanto é tempo. Busque a Deus enquanto você pode achar, enquanto o Espírito Santo se faz presente, enquanto você tem um Deus paciente, um Deus benigno, um Deus longânimo. Aproveite a oportunidade, se arrependa, peça perdão a Deus. Mude a sua vida, mude a sua realidade, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Mas aqui diz, que ali o povo judeu, nos dias de hoje também, muitas pessoas endurecem o coração, E com isso entesoura as iras, o quê? Acumula, a ira para si mesmo, a ira de Deus que virá no grande juízo de Deus, ao qual o Senhor será o juiz. Hoje Jesus está como advogado. Hoje Jesus, ele advoga por nós, Ele é o mediador entre nós e Deus. Mas chegará um dia em que Jesus será o juiz, em que nós vamos nos colocar diante do tribunal de Cristo e teremos que prestar contas das nossas obras e de tudo aquilo que fizemos aqui na terra. Amém? Então que nós venhamos a nos arrepender enquanto é tempo, que nós venhamos a nos voltar para Deus enquanto nós temos aí a graça do Senhor, um Deus benigno, um Deus paciente, um Deus longânimo. Amém? Para que nós não deixamos para nos arrepender quando chegar o dia da ira e o dia do juízo de Deus, porque aí será tarde demais. Versículo 6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Então aqui Deus está falando, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, quando chegar o dia do juízo, nós seremos recompensados de acordo segundo as nossas obras. Se elas foram boas, nós teremos o galardão. Se elas foram más, nós teremos a condenação. E aqui no versículo 7 o Senhor diz, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Versículo 8, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, nós teremos o nosso galardão de acordo com as nossas obras no dia do juízo de Deus. E como eu falei, se forem boas, serão para o galardão, para a vida eterna, mas se forem ruins, serão para a sua condenação. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Incorrupção, glória e honra a Deus, não a si, E perseveram em fazer o bem. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes. Indignação de quem? Do próprio Deus. E ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade. Que verdade é essa? As Escrituras, as Santas Escrituras, a palavra de Deus. E obedientes à iniquidade. A iniquidade ao pecado. Iniquidade é o pecado que você faz consciente do que você está fazendo, A iniquidade, não há perdão para a iniquidade. Aqui, obedientes à iniquidade. Não existe perdão para a iniquidade. Existe perdão para o pecado, porque o pecado que você faz inconsciente. A iniquidade é o pecado que você faz consciente do que você está fazendo e você tem prazer nisso. Amém? Que vocês meditem nessa palavra no dia de hoje, palavra tremenda. Que o Eterno te abençoe e tenha um dia grandemente abençoado. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.